Hoje nós vamos voltar para 1986 para contar a história de uma das apurações mais confusas já vistas no Carnaval de São Paulo. Essa confusão toda tem um protagonista que é o jurado Júlio Medalha. Mas não é exagero dizer que a confusão toda começou ainda na eleição municipal de 85, de um ano antes. Porque em 85 o Jânio Quadros venceu o Fernando Henrique Cardoso, foi eleito prefeito de São Paulo, assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro de 86. No dia 2 de janeiro, o Jânio surpreendeu todo mundo quando ele resolveu acabar com a Paulistur, que era uma empresa da prefeitura que organizava, dentre outras coisas, o carnaval e que estava, desde junho de 85, trabalhando na organização do carnaval de 86 em São Paulo. A título de curiosidade, o presidente da Paulistur na época era o João Dória Júnior, que mais tarde seria apresentador de TV, prefeito, governador de São Paulo, enfim. O Jânio Quadros acabou com a Paulistur. De início, o carnaval passou para um comitê da Secretaria de Cultura da Prefeitura, mas o próprio secretário dizia abertamente que não fazia a menor ideia de como se organizava um carnaval. A venda de ingresso atrasou, não tinha nenhum plano para a montagem da estrutura, que na época era na Avenida Tiradentes, né, porque não existia ainda o sambódromo do Anhembi, não se sabia se ia ter ônibus para os componentes desfilarem, enfim, o Carnaval de São Paulo estava estacionado. Faltando menos de um mês para o desfile, a prefeitura chegou a contratar uma empresa sem licitação para organizar o desfile. O contrato foi rompido dias depois, e aí, gente, no dia 3 de fevereiro, o desfile do Grupo Especial estava marcado para o dia 9 de fevereiro, um domingo. No dia 3 de fevereiro, já na semana do desfile, só no dia 3 a prefeitura conseguiu encontrar a organizadora do desfile, que foi uma outra empresa da prefeitura, que foi criada para substituir a Paulistur, que coincidentemente chamava Anhembi. Então essa empresa, no dia 3, passou a ser a responsável pela organização do carnaval, que teria o seu grande evento, né, o desfile do grupo principal, no dia 9, 6 dias depois. No meio disso, as escolas, que na época eram representadas pela UESP, né, a União das Escolas de Samba Paulistanas, que hoje organiza ainda os desfiles dos grupos inferiores, as escolas não tinham jurado para o carnaval. Só na quinta-feira, 3 dias antes do desfile, o presidente da UESP apresentou para as escolas um grupo de 30 jurados, porque o regulamento previa 3 jurados por quesito. Na sexta-feira, 48 horas antes do desfile, as escolas vetaram essa lista de jurados da UESP. E resolveram as 10 escolas do grupo principal procurar o maestro Júlio Medalha, que na época era o maestro da orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Procuraram o Júlio Medalha e falaram: Júlio, você tem 2 dias para arrumar 30 jurados para julgar o carnaval no domingo. O Júlio Medalha não conseguiu, ele arrumou 11 jurados e aí acabaram decidindo por uma mudança no regulamento para que fosse apenas um jurado por quesito. Então dos 11 ficaram 10. E assim foi feito o grupo de jurados do grupo principal do Carnaval de São Paulo em 86. O Júlio Medalha basicamente chamou amigos dele, do meio cultural ali. Alguns nomes são até conhecidos, né? Tinha, por exemplo, o Cacá Rossetti, ator que depois apareceu várias vezes na televisão. O Ronaldo Esper, que mais tarde ficaria famoso analisando o figurino das celebridades e tal. Eram alguns dos nomes que estavam nesse júri formado pelo maestro Júlio Medalha. Pois bem, o desfile aconteceu no domingo, debaixo de chuva, foi um desfile de nível técnico baixo, sem uma grande favorita ao título. E a apuração foi só na quinta-feira, no ginásio do Pacaembu, ali na Praça Charles Miller, em São Paulo. Na época, o sistema da apuração era um pouco diferente, porque ao invés de você ler as notas de um quesito, depois de outro, o modelo que foi encontrado ali foi ler as notas de uma escola, todas as notas de uma escola. Como eram só 10 notas, então pega na ordem do desfile, lê as notas de uma escola, depois da segunda, depois da terceira e tal. Primeiro foi a Colorado do Brás, depois foi a Flor de Vila da Lila, e aí veio Camisa Verde e Branco, que foi a terceira escola daquele carnaval e a primeira das favoritas. Já na primeira nota, deu uma confusão, porque a primeira nota, que era de alegoria, a nota do Camisa foi 9.2. Só que na época não existia fracionamento de nota. A nota era ou 10, ou 9, ou 8, ou 7, enfim. E quando tinha rolado um 7,5 para Colorado do Brás, a mesa de apuração tinha jogado a nota para cima, para 8. Quando veio o 9.2 do Camisa, pela proximidade ali com o 9, a mesa de apuração rebaixou a nota para 9. E aí o Carlos Alberto Tobias, que era o presidente do Camisa Verde e Branco, não aceitou de jeito nenhum, parou a apuração, deu uma confusão danada, até que ele conseguiu fazer a nota virar 10, e a mesa de apuração instituiu que qualquer nota quebrada que tivesse ali até o fim da apuração seria arredondada sempre para cima.
Continuaram lendo as notas do Camisa até que chegou a nota do quesito melodia, porque na época o quesito samba enredo era dividido, né, em letra do samba e melodia. E melodia era o quesito que o maestro Júlio Medalha julgou. Ele montou o júri e se escalou para julgar a melodia. E ele deu um 5 pro Camisa Verde e Branco. Nota 5 pro Camisa Verde e Branco e melodia. Aí não teve mais apuração. Aí o Casamento Tobias invadiu a mesa, rasgou papel, jogou papel para cima, bagunçou tudo. A apuração não continuou mais, porque o Camisa não aceitou aquela nota em hipótese nenhuma. E durante aquela confusão, a Rádio Jovem Pan conseguiu entrevistar o maestro Júlio Medalha. E aí o maestro Júlio Medalha disse o seguinte: todas as notas que eu dei foram de 3 a 8. Aí virou uma confusão com as 10 escolas, porque aí ninguém queria mais apuração, porque o maestro tinha bagunçado tudo com as notas que ele deu. Eu vou até pegar aqui as notas que o maestro Júlio Medalha deu, para vocês dimensionarem o que é que o Júlio Medalha fez. Ele começou dando 7 para Colorado do Brás, depois 4 para Flor de Vila da Lila, 5 para o Camisa Verde, 4 para Rosas de Ouro, 6 para Imperador do Ipiranga, 3 para Barroca Zona Sul, 8 para Unidos do Peruche, 7 para o Vai Vai, 6 para Mocidade Alegre e 5 para Nenê de Vila Matilde. Na época o regulamento não falava de nota mínima, nota máxima, nada, o jurado sentava lá e fazia meio que o que ele queria. Só tinha essa coisa de não poder dar nota fracionada. Então, ninguém queria mais a apuração. A apuração ficou parada por 2 horas e meia. E surgiram 2 ideias ali no meio daquela confusão toda. A primeira, ignorar as notas do maestro Júlio Medalha. As notas de melodia, esquece, não vamos julgar. E a segunda era fazer as 10 escolas campeãs. Acabar com a apuração e as 10 escolas seriam campeãs do carnaval, sob o argumento de que não só o maestro tinha falado as suas notas em entrevista, como outros jurados já tinham sido entrevistados também por outras rádios e tinham revelado algumas notas. Resumo da ópera. A polícia levou todo mundo para a delegacia, foi todo mundo para a delegacia, acabou a apuração, foi todo mundo para casa, a torcida que estava do lado de fora foi todo mundo para casa, e os dirigentes foram todos para a delegacia. E não se chegou a uma conclusão até o final daquele dia. O dia terminou, a quinta-feira terminou, sem que o Carnaval de São Paulo tivesse um resultado. Nesse meio tempo, o Júlio Medalha explicou o que é que aconteceu. Na época, o que acontecia? Passava a primeira escola, a polícia ia nas cabines de jurado e recolhia as notas. Passava a segunda escola, a mesma coisa. Passava a terceira, a mesma coisa. Então, o que o Júlio Medalha fez? Quando veio a primeira escola, ele falou: gostei, bom samba da Colorado do Brás, boa melodia. Mas e se vier uma escola com uma melodia melhor? Vou dar 7, então. Então, aquele samba que ele tinha gostado da Colorado do Brás, balizou a comparação com os demais com uma nota 7. E acabou que até o final da noite ele só achou um samba melhor do que aquele em melodia, que foi da Peruche, que ganhou 8. Então as outras todas ficaram com notas de 3 a 7. Aí o Camisa dançou com 5, a Rosa de Ouro com 4. Foi esse o critério que o Júlio Medalha escolheu e que bagunçou completamente a apuração do Carnaval de São Paulo. No dia seguinte, a apuração foi retomada na sede da Federação Paulista de Futebol. As 2 ideias do dia anterior foram descartadas, não teria 10 campeãs e também não teria a anulação do quesito melodia. E aí a apuração terminou com o Vai Vai, campeão do Carnaval de 86, e o Camisa Verde e Branco em segundo lugar. Faça-se justiça, se as notas do Júlio Medalha no quesito melodia fossem de fato anuladas, você não teria uma diferença muito grande não no resultado do Carnaval. A única mudança seria que a Rosas de Ouro passaria de sexto para quinto, trocaria de lugar com a Peruche, né, que cairia de quinto para sexto, mas no mais não mudaria as notas. Mas foi um episódio, assim, extraordinariamente absurdo da história do Carnaval de São Paulo, por conta desse critério maluco que o Júlio Medalha inventou e da falta de organização que se refletiu nessa apuração, que durou 32 horas. Foi o intervalo entre o começo da apuração no ginásio do Pacaembu na quinta-feira e a conclusão da apuração na sede da Federação Paulista de Futebol. O Júlio Medalha disse recentemente, numa entrevista à Band, que ficou 2 semanas com a polícia na porta da casa dele, porque ele não parava de receber ameaça por telefone das mais diversas escolas. E deste imbróglio resultou uma união das escolas para criar uma nova entidade, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, que existe até hoje e que a partir de 87 começou a organizar os desfiles do Grupo Especial.